Olá, bom dia, crianças do terceiro ano. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de revisão, não é? E o componente curricular dessa nossa manhã de hoje é a arte. E o objeto de estudo a ser contemplado será o circo, os artistas circenses, né? As características do som, as instalações sonoras, de acordo com o que segue na agenda de vocês. E para início de conversa, turminha, eu apresento aqui para vocês, certo? Primeiro capítulo a ser abordado, no caso aí, é o circo. Observando bem essa imagem de abertura do capítulo 13, é uma fotografia da fachada externa, ou seja, de fora, de um circo de lona instalado aí em Brasília, ou seja, no Distrito Federal. Então, o circo, ele abriga um espetáculo de artes antigas que transmitem entre o estilo popular, povo, e o erudito. Professora, e o que é arte erudita? Vocês já viram, né? Já foi um assunto explicado anteriormente e eu vou abordar nessa conversa que eu vou ter com vocês hoje. Então, é a arte voltada para o intelectual. E na China antiga, por exemplo, os equilibristas, eles apresentavam-se exclusivamente para a família real e os funcionários da monarquia. E o que é monarquia, professora? A monarquia, ela é uma forma de governo em que o chefe de estado é o rei e a rainha. Então, em Roma, as artes circenses, elas eram promovidas pelas autoridades políticas como entretenimento popular. Antigamente, até nos dias atuais, pessoas envolvidas com a arte circulavam de uma cidade a outra cidade, fazendo nas ruas apresentações de mímica, de música, de mágica, comédia, histórias engraçadas, em troca de um dinheiro ofertado de uma maneira espontânea. Quer dizer, dependendo da vontade daquele que estivesse assistindo, ok? Se ele quisesse dar um dinheiro como agrado, seria bem-vindo. Então, com o tempo, turma, os artistas, eles se uniram mais em shows de variedades, né? E logo se popularizou essa tenda que vocês estão vendo circular de lona, que passaria a ser característica daquilo que hoje conhecemos como circo. Então, deixando bem claro para vocês o que eu já falei anteriormente, os circos, eles contam com atrações, sim, de artistas que fazem malabarismo e divertem o público. Então, as apresentações incluem o quê? Números de mágica, lançamentos de facas, deitar em uma tábua com pregos. Então, são vários números a serem apresentados. E os animais adestrados também fizeram parte das apresentações, mas isso antigamente, ok? Como mostra aí, podemos observar, né, que os artistas circenses, eles realizam truques, movimentos e acrobacias, como podemos perceber essa imagem, né? Que muitas vezes parece impossível aos nossos olhos. Os artistas circenses, eles conseguem realizar números artísticos, porque eles passam muito tempo se dedicando, se esforçando, treinando
E muitas vezes eles contam com recursos como a iluminação para dar um charme ao espetáculo, né? Tá bom? Que eles estão ali apresentando. Então, nós podemos observar nessa imagem aqui, né, e identificar também a figura do palhaço, a figura do mágico e a figura do acrobata. Né? E percebe-se que o acrobata ele realiza movimentos, no caso aqui, ó, em um aparelho chamado de trapézio móvel, ok? Turma, deixando bem claro para vocês. Nós temos aí, quando se trata de cidadania no dia a dia, a proibição do uso de animais em circos. Atualmente existe sim essa proibição da participação de animais em circo. Muitos animais costumavam ser exibidos em circos, realizando truques ou obedecendo ordens de um domador. Os animais, no caso, eles eram maltratados. Eles levavam choques, eles eram chicoteados para serem totalmente adestrados. Eles ficavam presos em jaulas, com pouca comida, sem cuidados veterinários e em condições mínimas de higiene. Então, muitos desses animais são selvagens, como o leão, o elefante, chimpanzé, tigres, e eles não conseguem se adaptar de forma alguma com a vida na cidade, pois o seu habitat natural é a floresta, ok? Então, os artistas do circo. Para início de conversa, com relação ao capítulo 14, essa imagem de abertura ela retrata a apresentação de dois artistas circenses na China. Então podemos observar que a habilidade, né, deles está voltada para a força e está voltada para o equilíbrio. Então os números de acrobacias chinesas, né, existem há mais de 3.000 anos, turma. Então é uma tradição milenar, é reconhecida, claro, né, por suas acrobacias, músicas e pelo uso de objetos também do nosso dia a dia, como pratos, bacias, certo? Argolas, bolas. Então, no início, os circos chineses, eles se apresentavam apenas para a família real e as autoridades imperiais. Como eu falei, né? Rei e a rainha. Então, com a globalização, foi incorporado, né, o personagem do palhaço, que antigamente não existiam em espetáculos. Então, o palhaço, no caso aqui, que é um artista de circo, né, deixando bem claro para vocês, ele costuma representar um personagem inocente, atrapalhado, né, extravagante por conta da roupa e das cores. Né? Então, o palhaço tem vários estilos e figurinos engraçados. Se apresenta em circo, teatro, ruas, festas e dentro até de hospitais também, fazendo a alegria dos doentes. E os palhaços, eles usam sapatos grandes, nariz vermelho, roupa bem colorida, né? E todo mundo sabe quando encontra um palhaço pela frente. Né? Então há quem acredite que basta se vestir de forma engraçada e fazer caretas para ser um palhaço. Né? Com relação à acrobacia circense, no caso aí, devem ser realizadas por artistas, no caso aqui, ó, um acrobata, bem treinados e pessoas capacitadas, pois podem apresentar, no caso aí, determinados riscos. Então, são necessários muitos anos de prática, de dedicação para fazer acrobacias,
sem equipamentos, no caso aí, de segurança. A acrobacia, turma, é um exercício físico. Então, trata-se de uma disciplina que lida com saltos, equilíbrios, né, como cama elástica. E por conta disso, trabalha todas as partes do corpo, que é fundamental e exigida também, certo? Durante a apresentação. O mágico, né, trabalha com truques. Então, os truques, né, eles criam efeitos surpreendentes, deixando o público sempre surpreso, né, para quem está assistindo, no caso aí. Então, como fazer pessoas e objetos desaparecerem, né, e reaparecer no caso? Então, os mágicos, eles guardam segredo. E sobre o funcionamento de suas mágicas, para não perder a graça, é necessário saber guardar segredo. Para ser mágico, reforçando, é necessário, antes de mais nada, saber guardar segredo, ok? Então, o mágico ele vive dos segredos, dá a sensação de que algo de incrível e inexplicável aconteceu. O mágico tem de ser diferente e criar suas próprias ilusões para se distanciar dos conhecimentos clássicos, no caso aí, né? Dado que o público, com as atuais evoluções tecnológicas, está cada vez mais exigente. Então é preciso inovar e adaptar-se. As cartolas com coelho são coisas do passado, né? Aí nós temos também aí, certo? O contorcionista. Então, o contorcionismo, turma, é a forma de acrobacia que envolve flexões no caso e torções no corpo humano. Então, a prática desse exercício é desenvolvida em espetáculos de circo. Então, é a arte de maravilhar, certo? Pessoas através do próprio corpo. É amplamente conhecida no caso e admirada também em todo o mundo, isso desde a antiguidade. Então, a base dessa arte está na capacidade de dobrar as articulações de uma forma fácil, né? Então, ou seja, muito mais do que uma pessoa pode dobrar, né? Dobram aí o corpo, as pernas, os braços com tanta facilidade. Então, antigamente, o contorcionismo era visto, né, com estranheza e até comparado com animais, com objetos, como elástico, por exemplo. Hoje é um dos maiores espetáculos de circo. Então, a contorção é uma arte circense que se destacam aí, tanto nela se destacam os homens quanto as mulheres. E é uma arte que tem o objetivo de mostrar a flexibilidade existente no corpo humano, nos braços, nas pernas, no abdômen. As crianças que começam a desenvolver essa flexibilidade no corpo inicia com 7 anos de idade, certo? Já apresenta aí essa habilidade, já começa a trabalhar esse desempenho. E após os 13 anos, né, já vai dando continuidade, tendo sempre aí um resultado satisfatório voltado para esse trabalho. Nós temos aqui a questão do equilibrista, certo? Você já prestou atenção nas apresentações de circo, né? Nem que seja uma vez, acredito que você já tenha ido em algum circo. Não estou me referindo aos mais famosos. Eu considero os melhores números são os equilibristas, certo? Onde eles fazem de tudo em cima de um fio de
corda, né? Um cabo estando aí suspenso. Me parece mais interessante pelo fato de existir o risco, né, de precipitar, de extrema concentração que eles têm que ter, o equilibrista ele tem que ter essa concentração. E isso, né, é o que deixa ele atento e deixa a pessoa que está assistindo impressionada com a capacidade desse profissional de se manter equilibrado. E quando eles começam a dançar ou a fazer outras acrobacias, aí os espectadores adoram, aplaudem, né? E aí o coração dispara da gente que está assistindo de aflição, né? Achando que eles podem cair a qualquer momento. Então, segundo o dicionário de vocês, equilibrista é aquele que mantém o equilíbrio em uma posição difícil. No caso aqui, esse equilibrista aqui, podemos observar que ele está aí, ó, num monociclo, né? Ele está se equilibrando em um monociclo, ok? E nós temos também o malabarista, que pode ser definido como a arte de manipular objetos com agilidade e bastante precisão. Então, estes objetos, no caso, são itens que o artista usa para fazer o malabarismo. Bolas, argolas, caixas, tá certo? Tochas, né? Então, a arte do malabarismo está presente nos espetáculos de entretenimento das pessoas há muitos anos, passando pelos espetáculos de rua, de teatro, picadeiro de circo, até chegar hoje a virar uma competição mesmo. Então, os malabaristas, eles impressionam o público pela sua capacidade de manipular os objetos, né? Até laranja, né? Variando aí as dificuldades, né? Com menor número de objetos ou com maior número de objetos, e eles vão aí equilibrando e eles vão manipulando esses objetos, né? E apresentando o número. Então, o termo não é utilizado somente para objetos lançados ao ar, mas também há outras artes praticadas com diferentes objetos, como girar pratos, equilibrar objetos em bastões, manusear bastões, ok? E aqui, turma, nós temos as características do som. Observando essa imagem, né, que é a imagem de abertura do capítulo 15 do livro de vocês, é um cantor lírico em uma apresentação, né, de ópera. Então, a preparação desses cantores exige um treinamento intenso para desenvolver aí a musculatura do diafragma, que é um músculo, e para alcançar uma grande intensidade vocal, é necessário desenvolver a consciência aí do corpo, certo? Como um todo, evitando, no caso, certo? Excesso de esforço na região da garganta, para não causar uma lesão, certo? Dores, tá bom? Na garganta. Então, por isso os exercícios vocais passados, né, pelos médicos são importantes, sim, né, para os professores passado pelos professores de música, né, para qualquer cantor. Eles necessitam ter aula de canto, sim, tá bom? Então, além de os cantores líricos saberem equilibrar a intensidade da voz, por meio do músculo do diafragma, eles desenvolvem a técnica de ressoar a voz pelo corpo. Então, os cantores de ópera, eles são especialistas, sim,
no canto lírico, e eles conseguem também amplificar a voz para serem ouvidos sem microfone em grandes teatros, ok? Então, cantores de ópera, eles passam anos e anos estudando para deixar a voz afinadinha, viu? Então, a afinação, no caso aí, deve parecer natural e nada artificial. E acompanhar a música sem parecer algo forçado. Então, o canto lírico faz com que a respiração aconteça na hora certa para dar mais potência para a voz do cantor. E os cantores de óperas, eles são acompanhados por um grupo musical, podendo ser uma orquestra, ok? Completa, certo? Então, quando se fala de características do som, nós abordamos intensidade, timbre, certo? Duração, altura. São características ou propriedades dos sons, né? Colocados para vocês. Então, a intensidade sonora refere-se, no caso aí, à potência da fonte emissora, bem como a quantidade de energia que o som é capaz de transportar. O timbre, ele diz respeito ao formato das oscilações sonoras e a altura. É determinada pela frequência do som. E no caso aí, levando em consideração, turma, vai estar na prova de vocês, tá bom? Eu tenho 2 instrumentos musicais aqui. Eu tenho o clarinete, né? E tenho aqui do outro lado, ó, a tuba. Então, tanto o clarinete quanto a tuba, eles são instrumentos musicais de sopros. Antes eles eram feitos de madeira, hoje de metal, sendo constituído por um tubo cilíndrico, né, com a boquilha, que de forma cônica, e utilizando palhetas, bem simples no caso. É o membro mais jovem da família dos metais. E também, como eu falei para vocês anteriormente, o maior e o que produz o som mais grave. É constituído por um tubo cilíndrico recurvado sobre si mesmo, que termina, né, no caso aqui, numa campanula, no caso, certo? Em forma de sino, né? Por um bocal, posso dizer assim, e de 3 a 5 pistões, certo? Então, popularmente, reforçando, um som grave, no caso aí, é um som grosso, e um som agudo é conhecido como um som fino, certo? E eu tenho aqui, né, essa imagem aqui do capítulo 16 de abertura, a chamada árvore, no caso aqui, né, cantante e ressonante, tá bom? Localizada no Reino Unido. Essa escultura é feita de vários canos, como se pode perceber, de metal, que ressoam e amplificam o som, né, certo? Do vento, né? Então, a obra produz constantemente sons diversos que se tornam parte importante da obra, ok? E serve como ponto turístico também. E eu tenho essa próxima instalação aqui, né? Que essa instalação sonora, né? Ela representa o órgão do mar, né? E ela está localizada na Croácia. Então, esse objeto de arquitetura consiste em vários degraus, como se pode perceber e notar olhando para a imagem, que possuem cavidades como um sistema de tubos que ficam submersos, mergulhados, né, na água.
Então, quando as ondas do mar batem nesses degraus, o ar ele é empurrado através dos tubos que estão submersos, certo? No caso aí, é empurrado por esses tubos até esses buracos, no caso aí, da superfície. Então, a intensidade sonora, ela vai variar, claro, conforme a maré, conforme a força da água e a vibração das ondas causadas pela passagem, no caso aí, dos barcos. Levando em consideração que essa obra ela foi criada com o objetivo também de atrair turistas para a cidade. Então, turma, eu deixo registrado aqui um grandioso abraço meu, da professora Sádiva, para você que me assistiu e me ouviu. Bons estudos e boa prova. Leiam com bastante atenção, calma, certo? Para responder tudo certinho, tá bom? E sucesso na provinha de vocês. Um grandioso beijo.